Putin tentou criar uma narrativa sobre uma vitória russa inevitável na Ucrânia. A Rússia atropelaria as defesas da Ucrânia em 2026. Putin gritava aos quatro ventos. O líder da Rússia queria projetar força, mas 2026 revelou que suas grandes proclamações eram um sinal de desespero. Algo quebrou nas linhas de frente da Rússia e a vitória inevitável de 2026 não vai acontecer. A Ucrânia está vencendo a guerra e especialistas explicaram o motivo. Tudo se resume aos avanços no campo de batalha. A Rússia está fazendo muito menos avanços e a Ucrânia está ganhando impulso. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, e seus especialistas mostram com dados como as alegações de vitória de Putin em 2026 foram falsas. A realidade para a Rússia é que nos últimos 6 meses, seus avanços na Ucrânia caíram bastante, enquanto a Ucrânia montou uma defesa devastadora e uma ofensiva avassaladora, levando de volta à Rússia uma luta que Putin dizia estar quase vencida. O ISW analisa o período entre outubro de 2025 e março de 2026 em sua avaliação de 31 de março sobre a invasão russa à Ucrânia. Com a perda de acesso ao Starlink e tentativas do Kremlin de limitar o Telegram, ambos causando caos na linha de frente, os avanços das forças de Putin desaceleraram. Nos 6 meses em questão, a Rússia tomou 1.929,69 km², ou cerca de 745 milhas quadradas do território ucraniano. Isso equivale a um ganho médio de pouco mais de 124 milhas quadradas por mês, ou, como coloca o ISW, 10,66 km² por dia, ou pouco mais de 4,1 milhas quadradas por dia. Qual o problema, você pode perguntar? Esses números indicam avanço russo, e é verdade, mas lembre-se da narrativa que Putin tenta criar. 2026 será o ano em que as defesas ucranianas vão desmoronar. Porém, ao comparar esses avanços com o que a Rússia alcançou um ano antes, percebemos falhas nessa narrativa. Os especialistas do ISW compararam os números dos 6 meses até março de 2026 com o período equivalente entre outubro de 2024 e março de 2025. O que eles descobriram é que as forças da Rússia conseguiram tomar 2.716,57 km², ou quase 1.049 milhas quadradas da Ucrânia durante esse período. Isso equivale a cerca de 175 milhas quadradas por mês, o que dá 14,9 km² por dia, ou 5,75 milhas quadradas por dia. Percebe-se um problema. A Rússia deveria estar prestes a fazer a Ucrânia ceder, mas os avanços no campo de batalha mostram outra realidade. O que realmente vemos aqui é que os últimos 6 meses foram um fracasso de proporções épicas para a Rússia. Entre outubro de 2025 e março de 2026, a Rússia conquistou 300 milhas quadradas a menos do que no mesmo período entre outubro de 2024 e março de 2025. Mesmo com a Rússia lançando mais drones de longo alcance contra a Ucrânia do que nunca, incluindo um ataque em 24 de março com quase 1.000 drones, esses tipos de ataque se intensificaram no inverno, enquanto a Rússia pressionava as forças ucranianas e aterrorizava os cidadãos com falta de eletricidade e aquecimento. Nenhuma dessas estratégias funcionou. Longe de ser finalmente derrotada pelos ataques implacáveis da Rússia, a Ucrânia não só está resistindo firmemente, mas também está criando problemas por trás dos avanços mais lentos dos russos, o que vai deixar Putin coçando a cabeça. Abordaremos esses problemas em breve, mas tudo isso leva a um ponto de virada na guerra da Ucrânia. Para piorar para a Rússia, março marcou o início da ofensiva de primavera, que deveria encerrar tudo para a Ucrânia. Mesmo assim, os ganhos são bem menores que há um ano. Podemos ver como a Rússia tenta fazer parecer que voltou a avançar, ao menos nos números. O Kiev Independente e a Emácias Ucraine informaram que a Rússia aumentou o número de seus ataques em março. O primeiro relatou em 23 de março que o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Siersky, confirmou que as forças terrestres da Rússia lançaram 600 ataques nos 4 dias anteriores à publicação do artigo. Isso não funcionou para a Rússia. Os 600 ataques foram sufocados, como vimos a Ucrânia fazer em 6 meses, segundo o ISW, e as perdas russas foram enormes. Putin enviou dezenas de milhares de soldados para esses ataques, e nos 4 dias em questão, a Rússia sofreu 6.090 baixas, diz Siersky. Levando em conta toda a semana até 23 de março, a Rússia sofreu 8.710 baixas de infantaria, praticamente sem nenhum ganho. Siersky afirmou que, devido à atuação coordenada das tropas ucranianas, as ofensivas inimigas foram interrompidas em várias frentes. O relatório da Emácia Ukraine mostra que os objetivos da Rússia se tornaram irreais, pois suas ofensivas estão estagnadas e os avanços diminuem.
O veículo afirma que o cinturão de fortalezas de Donetsk, incluindo Sloviansk e Kramatorsk, deveria estar na mira do Kremlin. Para alcançar essas cidades, a Rússia precisa tomar outra parte do cinturão de fortalezas, Konstantinivka. Putin estabeleceu 25 de abril como prazo para as forças russas concluírem essa tarefa e afirma que toda a região de Donetsk deve ser controlada pela Rússia até 2026. Essas são exigências absolutamente absurdas. Levou 21 meses para a Rússia conseguir qualquer tipo de avanço na cidade de Pokrovsk, em Donetsk, e depois vários meses a mais até chegar ao ponto em que pudessem legitimamente afirmar que haviam tomado a cidade. Pokrovsk é menor que outras cidades do cinturão de fortalezas, mas Putin acredita que ele cairá em 9 meses. Como? A Rússia avança mais devagar que no ano passado, mas Putin acredita que tudo vai acelerar, mesmo com seu exército perdendo mais soldados do que nunca em 2026. Se existe alguma lógica nisso, então nós não conseguimos encontrar. Vemos exigências desesperadas de um presidente russo que sabe que o suposto colapso inevitável da Ucrânia está longe da realidade no campo de batalha. Os avanços são lentos demais para as exigências. Eles definitivamente são lentos demais para os prazos que Putin estabeleceu para suas forças. Segundo o ISW, no final de março de 2026, o campo de batalha segue sem mostrar ganhos significativos da Rússia, e uma vitória total está longe de ser iminente ou inevitável. Aqui está o verdadeiro problema para Putin. Como suas forças avançam a passo de tartaruga por toda a Ucrânia, eles também têm que lidar com o fato de que vem perdendo território em uma parte crucial do campo de batalha. No sul da Ucrânia, onde a Rússia passou o final de 2025 conquistando território para criar uma zona de proteção para sua ofensiva em Donetsk em 2026, vem perdendo terreno. Em 31 de março, Siersk revelou que a bem-sucedida ofensiva ucraniana no sul atrapalhou os planos da Rússia para a primavera. Vemos isso nos avanços lentos e nas grandes perdas. A Ucrânia também conseguiu libertar 480 km², ou cerca de 185 milhas quadradas de território, no setor de Oleksandrivka até agora, e mais pode estar por vir. Aqui vemos mais perdas russas, somando-se às já sofridas nos últimos meses. Esses avanços superam os indicadores da contraofensiva de Dobropilia, quando, segundo a UNN, a Ucrânia recuperou cerca de 430 km², ou cerca de 166 milhas quadradas de território tomado da Rússia. E em Kupiansk, que a Rússia afirmava ter capturado no final de 2025, houve uma reviravolta completa que soma pelo menos mais 183 km², ou 70,65 milhas quadradas de território liberados. Essa combinação é letal para a Rússia. A Rússia está conquistando menos território do que há um ano, e esse problema está sendo agravado pelo fato de que a Ucrânia está liberando território, e não é qualquer território. Esses são assentamentos e áreas que a Ucrânia retomou. Território que a Rússia investiu muito tempo e esforço para ocupar inicialmente. Isso significa que a Rússia precisará gastar ainda mais recursos tentando recuperar territórios que considerava seguros. Putin enviará mais reservas da frente oriental, o que vai desacelerar ainda mais as ofensivas e reduzir a conquista de território. Cresce o ciclo de fracassos russos, com forças de Putin sobrecarregadas enquanto a Ucrânia avança no campo de batalha. É assim que parece o colapso inevitável da Ucrânia, Putin. Se for isso, a Ucrânia vai querer muito mais do mesmo. Retomemos os ambiciosos objetivos do Kremlin mencionados. Existe alguma chance de eles serem alcançados? Os especialistas do ISW dizem que não. A Rússia foi forçada a recorrer à mobilização encoberta apenas para sustentar o ritmo mais lento de avanço que estamos vendo, já que mais soldados estão sendo abatidos pelas defesas da Ucrânia. Em Ryazan, um decreto foi assinado em 20 de março, que exige que empresas com entre 150 e 500 funcionários escolham entre 2 e 5 de seus funcionários para assinarem contratos com as Forças Armadas russas. Isso é insanidade e desespero, forçando soldados a entrar em um exército dito voluntário. Isso está acontecendo porque Putin sabe que a Rússia não consegue nem chegar perto de atingir as metas que ele estabeleceu para os soldados. Como poderia? O Kremlin está obrigando pessoas a largar seus empregos para lutar, mostrando claramente que o número de voluntários que permitiu a Rússia chegar até aqui na Ucrânia está diminuindo. Estamos assistindo ao colapso dos ganhos da Rússia em tempo real. Mas como isso aconteceu? É isso que vamos abordar a seguir. Antes, lembrete rápido. Você está assistindo ao The Military Show. Trazemos o panorama completo, não só as manchetes. Para se manter informado, inscreva-se no canal.
O que causou a desaceleração da Rússia? O contra-ataque da Ucrânia, já discutido, teve grande impacto. A Rússia teve que deslocar tropas para recuperar áreas que julgava controladas, o que afetou outras partes da linha de frente. Tropas de elite russas, paraquedistas e infantaria naval foram enviadas ao sul em março para conter o avanço ucraniano, mas falharam. Por sua vez, a Ucrânia tem realizado contra-ataques em áreas da linha de frente, onde as tropas russas estão mais enfraquecidas. Essa movimentação é mais uma reorganização nas fileiras russas, já que os comandantes militares precisam desviar tropas para onde quer que esteja acontecendo o mais recente contra-ataque ucraniano. A demora das tropas permite a libertação de mais territórios, e cada reorganização prejudica os planos da Rússia na linha de frente. Novamente, é um ciclo. Enquanto a Ucrânia seguir assim, a Rússia não tem resposta real para isso. Porém, essa virada a favor da Ucrânia envolve mais do que só a contraofensiva. A evolução defensiva da Ucrânia também foi fundamental para o que vemos agora no campo de batalha. Não estamos falando do aumento de drones FPV nas zonas de morte que já devastavam as forças de Putin. Essas zonas triplicaram de tamanho na linha de frente porque a Ucrânia desenvolveu e agora usa drones de médio alcance para atacar a retaguarda russa nos territórios ocupados. O ISW abordou isso em um post de 15 de março, no qual observou que as forças ucranianas ampliam ataques de médio alcance, fortalecendo a resposta a mísseis russos, enfraquecendo as defesas aéreas russas e dificultando operações ofensivas antes da ofensiva russa esperada para a primavera-verão de 2026. Pravda, Kyiv Independente e outros veículos relataram que a destruição das defesas aéreas russas pela Ucrânia virou padrão em 2026. Drones de médio alcance percorrem quase 3 vezes mais que armas como os foguetes HIMARS, já usados pela Ucrânia para atacar alvos russos em territórios ocupados. Agora, drones acompanham esses foguetes e destroem defesas aéreas russas, criando corredores aéreos seguros que a Ucrânia pode usar. Usar os mesmos drones para destruir tropas, postos de comando e controle, quartéis de operações de drones e qualquer infraestrutura russa atrás das linhas, que apoia as forças na linha de frente. Isso é uma degradação sistemática da força de combate que Putin reuniu e está desacelerando a Rússia. Tem que ser assim. A lógica aqui é muito simples. Se um dos drones de médio alcance da Ucrânia atingir um depósito de munição russo, essa munição não poderá ser entregue aos soldados encarregados de atacar posições na linha de frente. O que acontece depois? Esses soldados sem munição ainda recebem ordens para avançar e acabam sendo abatidos pelos drones da Ucrânia antes mesmo de conseguirem qualquer tipo de avanço. Com o colapso da defesa aérea russa na Ucrânia, os ataques na retaguarda devem se intensificar. E eles vêm sendo acompanhados, há mais de um ano, por ataques em profundidade contra o território russo. Tem o mesmo objetivo de enfraquecer o exército russo internamente, assim como os drones de médio alcance. A Ucrânia exemplificou em março com um ataque intenso aos portos russos do Mar Báltico. Ataques a esses portos eliminaram 40% da capacidade de exportação de petróleo bruto da Rússia, informou o Kyiv Post em 1º de abril. A Rússia não consegue vender petróleo e combustível no momento em que os preços estão nos níveis mais altos desde a época da Covid, por causa do bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. Menos vendas reduzem o dinheiro que chega à Rússia para ataques do Kremlin. E se Putin não está recebendo essa receita do petróleo, ele não pode gastar dinheiro construindo mais equipamentos e contratando os soldados que a Rússia precisa para avançar na Ucrânia. Você pode ver como tudo isso se transformou em um cenário de pesadelo para a Rússia. A Ucrânia avançou no campo de batalha ao priorizar seus alvos, enquanto a Rússia segue usando a mesma tática de bucha de canhão desde o início da invasão, estratégia mantida por Putin. Contra-ataques no sul da Ucrânia dificultam a ofensiva russa no leste. Drones de médio alcance destroem centros militares no leste e aumentam os transtornos. E na própria Rússia, a Ucrânia está atingindo instalações de petróleo junto com outros alvos militares, com ataques que colocam obstáculos constantes nas engrenagens da máquina de guerra russa. Isso é coordenado, calculado. A Ucrânia vive seu melhor momento, deixando Putin desesperado para manter a narrativa de que a vitória russa é inevitável. Já mencionamos esse desespero, e estamos começando a ver sinais óbvios disso nas exigências que Putin está fazendo à Ucrânia, enquanto o líder russo pressiona por uma versão de paz que suas tropas não conseguem conquistar no campo de batalha. Em 31 de março, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia exigiu a retirada da Ucrânia de toda a região de Donbás em 2 meses. Então, até o final de maio. Coincidentemente, o Donbás, região leste foco da ofensiva russa de primavera, abriga o cinturão de fortalezas e onde os avanços russos desaceleraram.
Um dia após essa notícia vir à tona, o Kiev Independent informou que Putin foi além. No dia 1º de abril, Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, disse: "Quanto aos 2 meses, esse não é o ponto. Zelensky precisa decidir hoje retirar as tropas ucranianas para além das fronteiras administrativas do Donbass. Isso já foi repetido e, teoricamente, ele deveria ter decidido ontem. Ele deve assumir a responsabilidade e decidir." Essa é a pressão que Putin está impondo à Ucrânia. Esse tipo de pressão não fará a Ucrânia ceder. Kiev já afirmou várias vezes que não cogita entregar o Donbass em um acordo de paz. A Rússia sabe disso, mas está fazendo esse novo conjunto de exigências agora porque sabe que o ritmo lento do seu avanço nos últimos 6 meses está muito longe do que precisa ser para atingir seu objetivo de capturar Donetsk, o que, por sua vez, significaria a queda do Donbass até o final de 2026. Mais uma vez, isso é Putin tentando projetar poder em um momento em que o ímpeto está a favor da Ucrânia. Território está sendo liberado no sul da Ucrânia e a ofensiva russa da primavera começou da pior maneira possível. Não há razão para a Ucrânia ceder a essas exigências desesperadas. O presidente da Escola de Economia de Kiev, Timofey Milovanov, revelou em 31 de março que março de 2026 está a caminho de ser um mês recorde para as perdas russas, já que o número de baixas deve ultrapassar 30 mil novamente. O desespero de Putin por um acordo que oculte o fracasso da Rússia reflete-se no desespero dos soldados enviados à linha de frente. Reportagem da United 44 de 30 de março mostra que mais soldados russos estão cometendo suicídio para evitar os enxames de drones usados pela Ucrânia em zonas letais. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, afirma que há tantas evidências em vídeo de suicídios entre soldados russos que é possível concluir que isso ocorre diariamente. Soldados russos costumam tirar a própria vida se feridos ou cercados por drones ucranianos. Isso ocorre porque a propaganda russa afirma ser melhor morrer do que ser capturado pela Ucrânia. Mentiras em cima de mentiras. Toda a invasão da Ucrânia foi construída nisso. Os soldados de Putin estão enfrentando a realidade que seu líder tenta esconder. A ofensiva de primavera, que visava acabar com a Ucrânia, já fracassa. Milhares e milhares de soldados russos estão morrendo diante das defesas da Ucrânia, e muitos estão tirando a própria vida antes mesmo de terem a chance de morrer. O Kremlin definiu metas inatingíveis, que não serão alcançadas com o ritmo de avanço russo dos últimos 6 meses. Quanto à Ucrânia, ela está contra-atacando, está desgastando a retaguarda da Rússia. Todos os sinais apontam para uma virada no rumo da guerra tão grande que a Ucrânia está mais perto de vencer a guerra do que a Rússia de executar qualquer um dos planos que Putin tentou colocar em prática. A narrativa da Rússia caiu. A Ucrânia avança enquanto a Rússia desacelera. Terminais de petróleo no Báltico estão em chamas. Nós mencionamos anteriormente os ataques de longo alcance da Ucrânia na região do Báltico, e eles estão sendo devastadores. Portos russos foram destruídos por repetidos ataques de drones ucranianos. Descubra como a Ucrânia fez isso e por que é importante assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para acompanhar nossa cobertura dos últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia. Obrigado, como sempre, por assistir.